E a minha ansiedade é querer passar no vestibular esse ano. Minha ansiedade é que eu vou iniciar uma nova matéria com os meus alunos. Minha ansiedade para este ano é conseguir poupar alguns. Minha ansiedade este ano é concluir EBET. Olá! Essa edição está muito especial! Quem participou da entrevista com a gente foi a psicóloga Jocely Ramos, que bateu um papo cabeça sobre ansiedade. Não faltou bom humor e conhecimento. E aí, já ficou ansioso para assistir essa entrevista? Mas antes de assistir, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Fique agora com essa nova edição bacana do No Café. Já pegue o seu cafezinho aí e assista agora. Eu já tô com o meu aqui, hein? Está no ar mais uma edição do No Café, que tem o imenso prazer de receber nessa edição Jocely, psicóloga, para falar sobre ansiedade. Tudo bem, Jocely? Tudo bem, Fábio, e você? Tudo. Um prazer imenso receber você aqui nessa edição aqui do No Café. E antes a gente quer conhecer um pouco de você. Quem que é a Jocely? Então, eu sou a psicóloga Jocely, formada pela PUC, né? Mas todo mundo me chama de Jo, todos os meus pacientes me chamam de Jo. Eu tenho como base do meu trabalho a terapia cognitivo-comportamental e trabalho diversas questões aí de saúde mental. Mas antes de ser psicóloga pela PUC, eu também já era agente comunitária de saúde. Então, a minha relação com a saúde, ela vem um pouco antes disso, sabe? Atenção primária à saúde, trabalhar casos de gravidade, pessoas de risco. Então, já vem uma história longa aí com cuidado, né? Com a saúde, com as pessoas e tudo mais. Bacana essa história, Jocely. Jocely, segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, existem milhões de pessoas hoje que têm algum tipo de transtorno de ansiedade. E o Brasil, infelizmente, lidera esse ranking de transtorno de ansiedade. São milhões de brasileiros que sofrem disso. O que dá para ser considerado como um transtorno de ansiedade e que condição que nós nos devemos nos preocupar em relação à ansiedade? Por exemplo, sintomas. Então, a ansiedade é um dos transtornos de humor, né? Mas antes de a gente falar do transtorno, a gente tem que entender que a ansiedade é um sistema de defesa do nosso organismo. É o que fez a nossa espécie chegar onde chegou, sem ser devorado pelos predadores na época, né? Da Idade da Pedra e tudo mais. Então, é aquele medinho que dá, aquele sistema de defesa que faz você buscar ajuda, que faz você procurar abrigo, né? O grande problema é quando o nosso cérebro interpreta alguns sinais como sinais de perigo onde não há. E aí interpreta de uma forma muito exacerbada, né? Intensa. E aí isso pode se transformar num transtorno. Então a ansiedade, que é um sistema de defesa, pode vir a se transformar num transtorno dependendo da situação, né? Dependendo da forma como o cérebro interpreta. E aí você me diz, por que o cérebro interpreta dessa forma? Depende do histórico da pessoa. Às vezes, questões da infância, questões da adolescência, questões que a pessoa passou ao longo da vida, podem dar sinais e serem gatilhos para um futuro transtorno de ansiedade, né? Pessoas que têm fobia social, por exemplo, pessoas que têm crises de ansiedade, que aí já vem os sintomas, como você falou, né? Aí a pessoa já pode ter alterações gastrointestinais, como diarreia, a pessoa que dá aquela dorzinha de barriga antes de algum compromisso, aquela pessoa que às vezes trava, né? Às vezes as pessoas confundem uma crise de ansiedade com agitação. Muitas das vezes é paralisia, a pessoa não sai do lugar, né? Então tem diversas formas como a ansiedade ela se manifesta. O transtorno ele vai causar sofrimento. É quando já começa a transbordar para o trabalho, quando começa a transbordar para a família, para as relações, e aí nós temos uma situação que precisa ser averiguada e tratada por profissionais habilitados. Muitas das vezes, apenas com terapia,
com acolhimento, terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu utilizo atualmente, ajuda muito a amenizar esses sintomas. Por quê? O que é a terapia cognitiva? Já vamos emendar já nessa parte. A base da terapia cognitivo-comportamental é que o nosso pensamento ativa um sentimento, uma emoção e nos dá um comportamento. Isso faz uma estrutura. Então, você trabalhando esses pensamentos, você consegue amenizar alguns sintomas. E a gente consegue analisar as estruturas e fazer com que a pessoa tenha um pouquinho mais de qualidade de vida, sabe? Através da maneira como ela pensa a respeito das situações, interpreta as situações, e a gente vai trabalhando dessa forma. Há alguns casos precisa de medicação, porque os sintomas já estão muito intensos e acabam atrapalhando o dia a dia da pessoa, inibindo essa qualidade de vida. Então, se a pessoa tem crises que ela não consegue sair de casa, se ela tem muitos transtornos gastrointestinais, se a pessoa tem muitos pensamentos catastróficos, por exemplo, então nós vamos entrar com um outro profissional, que é o psiquiatra, que vai indicar a melhor medicação para tratar isso. Mas tudo depende de uma avaliação ali de um profissional, né, quando a pessoa vai buscar ajuda. E tem uma outra face da ansiedade que é o transtorno de pânico, que é o nível hard da ansiedade. Que aí os sintomas são muito mais intensos, a pessoa às vezes acha que está infartando, né, porque o coração dispara, a pessoa acha que está ficando doida, e na verdade é uma crise de pânico já, sabe? E aí precisa de um atendimento emergencial, porque apesar de ser um transtorno de humor e uma questão mental, psicológica, mas os sintomas são físicos e precisam ser tratados imediatamente, né, para amenizar aquele sofrimento da pessoa. Joseli, como não ter ansiedade? Tem alguma forma de prevenir isso, de não ter isso, de se curar disso? Porque, assim, eu vou dar até um exemplo aqui. Eu, antes de fazer aqui esse café, estou muito ansioso por esse momento de fazer sobre esse tema ansiedade, que ele é muito importante, né? E principalmente estarmos aqui nesse espaço, nós estamos aqui na Dois Corações aqui de São José dos Pinhais, né? Exatamente, onde até nós temos aqui a coxinha mais famosa aqui da região. Coxinha premiada, né? Maravilhosa. Exatamente, né? Isso me despertou uma ansiedade de fazer. Eu sei que também de você que está aqui com a gente, toda também certeza. Despertou uma ansiedade. Como evitar isso? Não tem como evitar, sabe? Não tem como curar uma coisa que não é doença, sabe? Então, não é um problema você ficar ansioso, não é um problema você ter expectativa, você ficar apreensivo com relação a uma novidade, uma coisa que não acontece no cotidiano, nós não vimos aqui com frequência, a gente não faz esse trabalho com frequência, então não faz parte da nossa rotina. E tudo que não faz parte da rotina já era uma ansiedadezinha, já era uma expectativa. Isso é benéfico, é saudável. Então, a ansiedade não é doença. A doença é o transtorno. Começa a ficar patológico a partir do momento que se intensifica. Vamos buscar esse nosso exemplo do nosso compromisso hoje. Se, por exemplo, a gente teve ali o compromisso, nós marcamos, mas no momento a gente não consegue sair de casa, a gente não consegue ir no compromisso, ou dá alterações que a gente tem crises de diarreia ou de pânico, aí nós temos um problema. E aí, se a gente identifica que essa ansiedade ela está nos impedindo de ter esses momentos maravilhosos, está nos impedindo de cumprir os nossos compromissos, a gente precisa buscar ajuda psicoterapêutica, sabe? Para analisar o que está disparando esses bloqueios, o que está disparando essa ansiedade, o que está intensificando essa ansiedade na vida da pessoa, sabe? Porque às vezes está no histórico da pessoa, às vezes está na maneira como ela interpretou, um momento, às vezes até de trauma, sabe? Tem um moço que ele faz, eu não lembro o nome dele, me perdoa porque eu não lembro, mas ele é da terapia de aceitação, sabe? E ele tem um vídeo muito bacana no YouTube que ele fala a respeito da primeira vez que ele teve uma crise de pânico. Ele é professor, com mestrado, cheio dos diplomas dele lá. Tô falando do meu jeito, sabe? Do jeito que eu lembro. E aí,
ele estava lá na sala dos professores e os professores começaram a discutir. Ele, não sei sobre o que, mas começaram a discutir. E nesse momento, esse professor teve uma crise, a primeira crise de pânico dele. O coraçãozinho disparou, ele achou que ele estava infartando, ele achou que ele estava com problema, foi para a emergência do hospital, descobriu que era uma crise de pânico. Tá, ele sabia que estava com problema, mas como fazer para identificar o problema? E aí, depois dos tratamentos dele, ele resolveu aceitar aquilo. Quando uma das próximas crises começou, ele começou a entender os sintomas e começou a entender por que aquilo estava acontecendo. Isso remeteu ele à época que ele é na infância e os pais brigavam. E ele ficava apavorado com a briga dos pais. E então, a briga dos professores foi um gatilho para aquela época da infância que ele viveu aquele problema, sabe? Então, pode ser tanta coisa. Cada pessoa vai trazer um histórico e cada histórico tem que ser analisado com carinho, com cuidado, né, com atenção, para descobrir de onde vem esse problema. Não é um transtorno só a gente ficar apreensivo ou com expectativa. É um transtorno quando isso te impede de funcionar, quando isso atrapalha seu cotidiano. Aí sim é um problema. E como eu disse, tem que procurar um profissional habilitado, tem que, né, acolhimento, ser acolhido por esse profissional e tentar entender o porquê daquilo que está acontecendo. Quais são hoje as principais formas mais eficazes de tratamento hoje? Terapia, né? Terapia é muito bom. A terapia cognitivo-comportamental tem eficácia comprovada em tratamentos de transtornos de humor, como depressão, ansiedade, né? E em alguns outros transtornos também. Então, tem muita eficiência essa análise, sabe? Porque aí a gente vai analisar o comportamento, a situação, né? A emoção envolvida e por que as coisas estão como estão, né? E também a terapia medicamentosa, porque o medicamento, dependendo do grau de comprometimento, ele é extremamente eficaz para parar os sintomas, para a gente poder analisar. Que nem eu falo para os meus pacientezinhos sempre. A gente não vai trocar o pneu com o carro andando. Então, o medicamento vai servir para parar um pouquinho, para a gente analisar o que está acontecendo, né? Para dar uma freada nos sintomas ali, para a gente entender de onde vem, por que eles estão assim, e geralmente são muito eficientes as medicações de hoje em dia. Perfeito, Joseli. Joseli, diz uma coisa. Se você fosse entrar agora em cadeia nacional, em rede nacional, e tivesse que mandar uma mensagem para todas as pessoas agora, do planeta, do mundo, que mensagem você mandaria para a população? Identifique seus limites. Respeite seus limites. Para que as pessoas também identifiquem e respeitem seus limites. Viva um dia de cada vez. Viva o hoje, sabe? Um dia de cada vez com as pessoas que você ama, no momento que você está vivendo, sabe? Intensamente. É isso. Porque às vezes a gente fica muito focado no que vai acontecer, no que a gente não fez, o que a gente deixou de fazer, ou o que a gente tem para fazer ainda, que a gente esquece de aproveitar o hoje, sabe? E depois vem os arrependimentos daqueles momentos que a gente não viveu, daquelas histórias que a gente não construiu, sabe? Então é muito importante focar naquele momento e se respeitar, sabe? Porque às vezes a gente quer ser bonzinho com as pessoas, a gente quer ser legal com todo mundo e a gente passa por cima de coisas que nos comprometem. Comprometem a nossa saúde, comprometem a nossa existência, comprometem os nossos limites, sabe? Então, acho que são coisas assim muito básicas que eu sempre procuro observar nas pessoas que eu estou cuidando, sabe? Com muito amor, para que elas não adoeçam, sabe? Legal. Se você fosse convidar algumas pessoas para tomar café com você, sentar numa mesa e tomar café com você, que pessoas seriam essas? Por que delas? E o que você diria para elas? Olha, eu pensei muito sobre isso, sabe? Porque eu vi a entrevista anterior e eu já fiquei pensando sobre. E aí eu pensei assim, tem duas possibilidades, sabe? Eu chamaria a minha criança, sabe? A minha Jo de criança, para dizer para ela que
todas as dores que ela passou, todos os traumas e tudo aquilo que ela enfrentou ia valer a pena um dia, sabe? Porque ela ia ser mãe de 2 meninos maravilhosos, que eu tenho muito amor e muito orgulho, que ela tem uma profissão que ela realmente ama, que é a psicologia, eu não sei viver sem, sabe? E que ela conheceria pessoas fantásticas na vida dela. Então, que tudo aquilo que ela ia passar ia ser passageiro. E eu chamaria a minha criança, a minha eu do passado, sabe, para dizer para ela que ia ficar tudo bem, apesar de todas as dores que ela enfrentou e de todos os traumas que ela passou. Que bacana, Jocely. Quero agradecer você ali por essa entrevista. Eu que agradeço o convite. Mara, Muito obrigada. imagina. E voltamos aí na próxima edição do No Café. Até mais.